Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicações. E hoje tenho a honra de receber aqui a doutora Thaísa Falopa Duarte, oftalmologista de muito renome na região e que vai contar um pouco para a gente do trabalho dela e dos cuidados que a gente deve ter, né, doutora? Isso, Luca, antes de mais nada, eu que me sinto lisonjeada de estar aqui. Foi um prazer enorme, um convite maravilhoso. E queria, mais uma vez, já te parabenizei hoje, te dar os parabéns por esse projeto incrível e inovador de muito comunicação. Obrigada. Você sabe que antes eu estava falando aqui, a gente se conhece há pouco tempo, mas nós ficamos tão amigas que, assim, mais do que as outras pessoas, a gente começa a conversar do nada e vai... E o negócio flui. Espero que a entrevista seja assim. Se Deus quiser. Me fala, você é filha do Dr. João Falopa, que é oftalmo, que é lá dos tempos da minha irmã, né, do meu cunhado, Dr. Xavier, enfim. E que já cresceu bastante dentro da oftalmologia. Aí você seguiu a tua carreira médica por orientação do seu pai, ou ele deixava vocês livres? Vamos começar do comecinho. Então, eu sou a segunda filha. Meus pais são médicos, meu pai é o João Falopa, minha mãe é a Vera, patologista. Mas a gente sempre teve uma educação, meu pai sempre criou a gente assim, vocês têm que fazer o que vocês gostam, porque é isso que vocês vão fazer a vida inteira. Tanto que dos 3 filhos, eu sou a única médica. Não sabia. A minha irmã, ela é advogada, mora em São Paulo, e o João, meu irmão, ele é administrador e economista, também mora em São Paulo. E foi uma coisa assim, eu sempre gostei da área da saúde. Então, aquele cuidado, o estar com o paciente, tudo se resume na frase do Jatene, né? Curar quando possível, quando não possível, a gente confortar e aliviar a dor, né? Então, isso sempre me atraiu. Sempre falei que eu faria alguma coisa da área da saúde. Frase. Essa frase é linda, né? Linda. Isso resume tudo. Então, o médico, ele é um especialista em pessoas. Então, claro que eu acompanhei meu pai, o trabalho dele, e fiz faculdade, né? Foi a medicina, já tenho 20 anos de formada. 20 anos de formada? Não, isso é mentira. Tá mentindo aqui. Com esse rosto de... Você se formou com 15 anos, minha filha? Não, amor. Não, eu entrei cedo na faculdade, mas não foi com tão cedo. Eu fiz faculdade na PUC de Campinas. E durante o curso de medicina, meu pai também não falou assim, eu sou oftalmologista, você tem que ser oftalmologista. Imagina, ele passe pelos estágios, passe pela matéria e tenta se identificar. Até porque eu tenho também outros médicos na minha família, a tia Regina, psiquiatra, o tio Omar, que é gastro, né? Então, ele deixou a gente, fiquei muito à vontade quanto a isso. Mas no 4º ano, quando eu tive oftalmologia, foi uma paixão. Que delícia. Nossa, deve ter sido um orgulho foi uma paixão, ele, né? Com certeza, Porque o olho é um órgão tão pequeno e tão importante. Muito importante. Tão complexo. Muito importante. Então, fiquei apaixonada, né? Fui monitora 2 anos e acabei fazendo a minha especialização em Campinas, né? Já estava por lá, fiz no Instituto Penido Burnier. E então são 3 anos de oftalmologia geral. E pós oftalmologia geral, existe a possibilidade da gente se especializar em alguma área mais específica. Hoje em dia é tudo muito técnico. Tudo, apesar do olho ser desse tamanhozinho, tem as subespecialidades. Até porque a medicina vai muito rápido, na evolução, tecnologia, né? A gente não consegue, muitas vezes, fazendo tudo, acompanhar essa demanda que ela exige, né? E eu acabei me especializando... Muitas novidades, toda hora. Em oculoplástica, que é pálpebra, é especializada em pálpebra, órbita e vias lacrimais. Pálpebra, órbita e as vias lacrimais. Porque tem o clínico que vai lá, mede se você tem miopia, se tem alguma coisa, isso, mas você já entra numa outra área. Isso. Nós fazemos também oftalmologia geral. Então, o exame de rotina é clássico, né? Isso vem do nosso CERN. Mas, uma vez, alguma patologia em pálpebra, órbita ou via... Daí já vai para você. Aí vem para mim.
né? Tá, antes de falar disso, vamos falar do hospital. Sim. Porque hoje em dia você que está mais ou menos teu pai à frente do hospital, mas você também está ali, coordena com seu esposo, como que é? Isso. O hospital esse ano vai fazer 32 anos. Nossa, é. Ele começou, né, era a clínica de óleo sedentora, começou lá na 15 de novembro, né, meu pai era sozinho. E a oftalmologia, antigamente, fazia-se tudo, né? Tá. Então, conforme foi se subespecializando e cada área apresentando, pedindo, solicitando um alto grau de complexidade, né? Ele foi entrando os novos sócios, novos médicos, e hoje nós somos em 31 médicos. O nosso corpo clínico, 31 oftalmologistas. Isso. Que espetáculo! Em todas as áreas. Enorme, E há 30 anos, né, junto com nós também temos o nosso serviço de residência, que é um serviço reconhecido pelo MEC, em oftalmologia, que é muito legal, né? Então, hoje o hospital foi crescendo, mas foi um todo, né? Tá, foi um crescimento planejado. Planejado, isso. Tá. Então, inicialmente foi meu pai por muitos anos, depois cresceu com 4 médicos, ainda na 15 de novembro, né? E depois, quando o espaço ficou pequeno, houve a necessidade de uma ampliação, que foi construído o prédio atual, que fica lá na Voluntária de São Paulo. Ele foi construído especialmente para ser oftalmologia. Isso, dentro dos pré-requisitos de um hospital dia, que tem centro cirúrgico, que tem... faz cirurgia, faz tudo lá. Tudo lá, oftalmológica, né? Tá, oftalmológica. Tudo. Então, nós temos internação, centro cirúrgico, a complexidade das cirurgias vai desde anestesia local, anestesia geral. Então, nós temos o nosso grupo de anestesista também. Nossa, que espetáculo! E há 4 anos, nós inauguramos a primeira expansão, né? Então, o hospital hoje está com 5.000 metros quadrados. E está começando a ficar pequeno. Nossa, 5.000 metros quadrados 5.000 metros bastante. Quadrados. Isso. E se atende toda a região, vem gente de fora. Toda a região, graças a Deus. A gente é muito grato, né? Rio Preto atende é uma cidade... SUS também lá, né, SUS que eu vi. Também. Então, nós temos isso. Então, isso faz parte da nossa política, né? Eu acho, sabe, Luca, que Deus nos dá mais do que a gente precisa, a gente tem que saber retribuir. Com certeza. Então, isso sempre foi uma insistência, né, do meu pai, né, essa questão da gente poder também oferecer uma coisa para a população, né, porque a gente sabe... Muito legal, que é uma área complexa. Uma coisa de qualidade, né? Eu vi lá, conheci o espaço do SUS, é maravilhoso. É o mesmo tratamento que o paciente do convênio particular. Eu gostei muito. Uhum. E daí você atua lá com o teu esposo. Sim. Entre os outros 32, vocês fazem parte dessa equipe. Isso. Então, eu estou na oculoplástica, né, na pálpebra, órbita e vias. Meu marido faz glaucoma. Tá. E, recentemente, até também por essa questão da gente se doar um pouquinho ao outro, eu fui aprender outra especialidade, né, que é a reabilitação de cegos e quase cegos. Então, aquele paciente que já perdeu a visão, que já foi feito tudo, né, que ainda tem um pouquinho residual, devolver qualidade de vida, devolver... é possível? Existem técnicas hoje que podem reverter a situação? Isso. Claro, vai desde o psicológico, então a gente tem que saber que fase que o paciente, porque você perder um órgão é um luto. Então, tem todas as fases do luto, aceitação, negação, tudo aquilo lá, né? Então, tem todo um trabalho psicológico e o tratamento vai desde recursos ópticos especiais, que pega aquele pouquinho e potencializa, até a orientação. Então, orientação espacial. Então, como que um cego, ele anda, um quase cego, ele consegue, dentro da casa dele ou fora da casa dele, andar sem se machucar? Né? Como que ele consegue ter uma independência, né? E, claro, trabalhando essa questão psicológica. Então, isso é uma coisa que eu também fui fazer,
por conta dessa questão minha pessoal. Ai, parabéns, viu? Parabéns, viu? Obrigada. Espero nunca precisar desse teu E me fala uma coisa, outro você faz pálpebra, Isso. órbita E vias lacrimais. Me explica isso. Como se eu fosse uma criança de 5 anos. Então, as pálpebras, né, tudo faz parte do complexo oftalmológico, né? Porque eu achava que fazer cirurgia de pálpebra era uma coisa só estética. Não. E não é, né? É claro que os olhos, né? É o espelho da alma, né? Aquilo que chama a primeira coisa que a gente olha quando a gente vê uma pessoa, né? É verdade, são os Então, olhos. as pessoas se incomodam, sim, esteticamente, e sim, a gente consegue dar essa melhor estética, né? Mas o excesso de pele, de bolsa, isso pesa e leva a um comprometimento de campo visual. Então, a fenda palpebral, ela fica estreita, existe um peso. A pessoa começa a enxergar menos. Isso, né? E ela, às vezes, nem se dá conta, né? Porque é um processo lento, né? Isso. Vai caindo devagarzinho, daí a hora que ela vê, quando ela faz a cirurgia, ela fala, nossa... Ela tem abertura do olhar, né? Que delícia! Isso. Então, tem a nosso, né? O carro-chefe da oculoplastia é ainda a blefaroplastia, as pitoses. A pitose é quando a alteração é no músculo. E a pálpebra está mais baixa do que deveria. Isso também vai comprometer o eixo de visão. Isso pode ser congênito, né? E as dermatocalas. Sempre o objetivo principal de apesar da necessidade, da estética, do desejo estético, é a preservação da visão. Claro. Tá, acima de tudo. E aqui embaixo também? Isso. Aqui é umas excesso bolsinhas. de pele, bolsas, né? Então, que também incomodam. Então, também é possível... esteticamente. Mas para a saúde também não é legal do olho, porque... Na verdade, as pálpebras inferiores, elas não atrapalham muito a visão, mas incomodam esteticamente. Sim, existem doenças, né, patologias, que elas levam um mau posicionamento da pálpebra inferior, como os ectrópios, que é quando ela tem a eversão para fora. Que fica saída assim. Isso. E os entrópios, né? Alteração de cílios, de posicionamento de cílios. Então, tudo isso é patológico e tem que ser corrigido, porque, sim, vai ter um acometimento da visão, né? Vai ter uma alteração, infecções e alterações de córnea, perda da transparência, sim, podendo levar uma cegueira. E a visão é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, com muito carinho. Sim. Você acha que a pessoa tem que ir no oftalmologista quanto tempo? Todo ano? Então, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ele recomenda, nos 2 primeiros anos de vida, então criança, a consulta ao nascer, que é o teste do olhinho, que não aquele que faz só no berçário. Tem que levar a criança, dilatar a pupila, para detectar quaisquer patologias congênitas, como, por exemplo, o retinoblastoma, que nós vimos agora com a filha do Tiago. Isso. Então, fazer essa detecção, a partir daí, de 6 em 6 meses até 2 anos, e uma vez por ano. Mas, claro, dependendo da tendência por exemplo, o histórico familiar, do histórico pessoal de doença, isso tem, às vezes a gente pede um acompanhamento, consultas mais frequentes, né, no oftalmologista. Mas é importante, sim, tá sempre cuidando. Sabe que a minha família, os Fogassi, eles tinham muita miopia. O meu tio Walter tinha acho que 25 graus, não sei, era praticamente cego. E a minha filha, Renata, tem 13 graus. Nossa, que a gente chama de automíope ou miopia degenerativa. E desde pequena que ela usa óculos, ela não se vê sem óculos. E é importante, quando a miopia é acima de 4, né, um acompanhamento anual de mapeamento de retina, porque o que é o míope, né? Tem deslocamento de retina? Isso, o risco é fazer igual uma massa de pão que você vai afinando. Então, na periferia, porque o olho cresce, o olho que é maior que deveria ser. Então, na periferia, a retina é muito fina, então pode fazer pequenos orifícios que, com o tempo, isso pode levar a um descolamento de retina. Isso. E aí é importante fazer. É importante. Tá. Então, tem que fazer. Alguns casos, eles têm até um tratamento profilático com laser para evitar
E né? fazer a cirurgia para diminuir resolve, você acha? Ela não vai... A cirurgia eu acho que quando é muito alto não faz, né? A cirurgia para tirar o grau, vamos falar assim, é uma cirurgia estética para não precisar mais do óculos, né? Ou da lente. Então, ela vai reduzir o grau. Hoje tem várias técnicas, né? Com laser e tem hoje as cirurgias intraoculares, que é implantada a lente intraocular, né? Põe uma lente lá dentro do olho. Mas ela, no caso do automíope, não tira do perigo de um dia ela ter o descolamento de retina. Mesmo que ela um dia teve uma miopia de 10, aquela miopia diminuiu na cirurgia, não. O cuidado, porque isso é uma questão anatômica, né? Esse cuidado tem que ser anual. Tem pacientes até que fazem essa rotina, esse mapeamento semestral, para evitar um deslocamento de retina. Tá. E me fala, eu estava lendo lá, eu te acompanho nas redes sociais, as glândulas lacrimais. Eu percebi que é importante chorar, porque elas lavam, né? Elas lubrificam, Elas lubrificam. Aí eu até te perguntei assim, quem não chora? Então, não existe isso, né? Sai água dos olhos, é a mesma coisa que tá chorando, né? É assim. Então, só para fazer uma breve explicação, a glândula lacrimal, que ela fica aqui no rebordo orbitário, aqui temporalmente, né? Ela produz a lágrima. Então, a lágrima, ela tem a função de oxigenar e nutrir toda a superfície ocular, né? Então, hoje, quando não tem a produção da lágrima, que é 10% dos olhos secos, você me pergunta, se não chorar... Eu falei assim, se não tiver a lágrima, né, tem gente que não chora muito, que é um reflexo, né, mas tem que piscar, e no piscar, no reflexo do piscar, tem que ter a liberação da lágrima, tá? Então, para fazer toda essa oxigenação, essa nutrição. Então, 10% dos olhos secos, né, eles são por não produção lacrimal, né? Então, por exemplo, doenças reumatológicas, o Steven Johnson, que tem uma infiltração de células nessa glândula, então não produz. Então, esse paciente, ele cursa com olho seco, né? Mas 90% do olho seco, que é o nosso olho seco, né, é o evaporativo, são alterações, geralmente, assim, é o novo normal, né? Muita tela, ar-condicionado, nem me fala. Alterações hormonais, menopausa, algumas medicações que também levam a não produção, mas uma lágrima muito evaporativa. Então, a pessoa pisca, ela já evapora, pisca e evapora. E, claro, quem chora bastante está liberando mais. É um lubrificante natural, eu né? Choro muito. Eu choro então, isso. vendo desenho com as crianças, eu choro lendo livro. Eu também sou bem emotiva, eu sou, Luca. como diria minha mãe, uma manteiga derretida. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá colocando o sentimento para fora, né? E chora por bobeira, não é nada de grave, assim, né? Porque quando estou nervosa, acho que não choro, não, viu? Me conta uma coisa, doutora. Faz quanto tempo que você clinica? 20 anos? Em oftalmologia, 20 anos. E nesses 20 anos, por exemplo, você falou das telas, eu pensei nisso. Com o aumento de todo mundo no celular, o computador, você acha que aumentou o problema de visão da humanidade, assim? Sim, muito, Luca, muito. Sério? Isso é um assunto que eu sempre estou falando. Então, nós estamos, assim, a vida moderna está cursando. Então, nós oftalmologistas está tendo várias lives, vários encontros no mundo inteiro para tentar solucionar o que vai ser. Então, quais são os prejuízos desse excesso de tela que hoje Mas já está comprovado? Sim. Porque já existe uma geração que saiu desse excesso de tela? Sim, então já tem vários estudos, né? Tem um estudo bem importante que saiu na revista Science, e ele não é um estudo tão recente, ele é de 2015, mas ele é bem atual, que ele fala isso. Então, o problema do excesso de tela são 3, tá? Em criança, que ainda tem um olho em formação, ela induz a miopia.
Tá? Então, como que acontece esse mecanismo? Então, imagina que o olho é como se fosse uma máquina fotográfica. Aliás, a máquina fotográfica foi inspirada nos olhos. Nos olhos. Então, quando nós olhamos para perto, para fazer esse mecanismo de zoom, a gente contrai uma musculatura. Se você ficar muito tempo na tela, muito tempo no celular, então é como você fica o tempo inteiro em zoom. Então, essa musculatura fica o tempo inteiro contraída. Então, e com isso, no processo de formação, é como se você estivesse falando para o seu cérebro, né? Olha, eu preciso mais da visão de perto em detrimento da de longe. Tá. Quem enxerga mal para longe é o míope, tá? O míope enxerga super bem de perto, mas em detrimento de longe. Então, em saúde, né, em crianças, né, tem sido alertado isso aos pais para não ficar muito tempo na tela, né, por conta dessa indução. Outros problemas, olho seco. Quando atividades igual a tela, que a gente não pisca, né, quando a gente fica muito tempo no celular, no computador, ou até outra atividade que requer muita concentração, o reflexo do piscar, né, que ele diminui para metade. Então, a gente pisca a metade do que deveria. Que engraçado. Vou começar a reparar nisso. Isso. Então, você o celular assim. Isso, com certeza. Então, em várias dicas, né, que a gente dá para a gente tentar minimizar, toda essa, né, que às vezes não tem jeito. E quem trabalha com computador, com tela o dia inteiro, como que faz, né? Então, a gente pisca menos, com isso a gente diminui essa nutrição, essa oxigenação. E o terceiro, que tem sido muito falado, tá, é o excesso de radiação. Então, a tudo que é tela, né, seja principalmente celular, o problema do celular é que a gente fica muito perto, né, mas televisão ainda fica longe, fica longe, Ela emite uma radiação, que é a ultravioleta, que está sendo chamada de luz azul, né, que vocês têm. Então, e o olho é exposto direto. Então, essa luz azul, ela vai direto para a retina. E hoje, sabe-se que ela é um componente degenerativo. Então, nossa senhora. Então, isso degenerativo. É grave mesmo, é sério. É super grave, né? Os smartphones, ainda tem 20 anos, né? Não tem ainda, essa geração ainda não envelheceu. Mas sabe-se sim que esse excesso de ultravioleta, ele vai levar a um comprometimento futuro dessa geração, né? Então, o aumento do índice, hoje a degeneração macular. Nossa, que ela não tem tanto, tem para alguns casos, né? Para alguns casos específicos tem tratamento, mas a grande maioria hoje não tem tratamento. Então, é uma lesão direta da célula retiniana, que é aquela que capta a visão. A maioria não tem tratamento ainda. Não. A maioria não tem tratamento. Depende, algumas existem os tratamentos, as aplicações, alguns tipos específicos. Mas, por exemplo, a degeneração macular relacionada à idade seca, que é um subtipo, não tem tratamento. Nossa! Eu vou cuidar muito dos meus netos agora. Isso mesmo. Então, até tem, né, hoje a OMS, ela preconiza o tempo que a criança tem que ficar, que ela pode ficar na tela. Então, de 0 a 2 anos é quase 0. Né? E a gente sabe que é muito cômodo. Eu sou mãe também, tenho 2 filhos, você sabe, né? Eles ficam. E quanto mais fica, mais quer ficar. E hoje, estranhamente, né, ao mundo moderno, eles se comunicam online, né? Os amigos estão, cada vez, numa mesma casa, cada um está num computador jogando e conversando online. Então, infelizmente, isso tem que ser cortado. Nesse trabalho... Tem tanta coisa legal para fazer, né? Isso. Nesse trabalho, que é muito interessante, eles bateram uma foto num pátio de uma escola na Coreia do Sul. Que esses países, eles já são, assim, culturalmente digitalizados. É muito precoce. Então, uma foto da moçadinha, assim, 90% de óculos. 90% dos adultos. Então, nesses países, Coreia, Japão... que hoje, a geração já chegou ali, né? Isso. Claro que tem fatores genéticos, mas sabe-se que isso tem um fator também, porque ela é cultural, chegou antes essa cultura da informatização. Lá, em média, 80%, 90% dos adultos jovens, das crianças, são míopes. Qual que é o problema disso? Aí você vai me falar, Thaísa, mas tudo bem, é míope, usa o óculos, usa a lente de contato, ok. O problema é que quanto mais precoce, maior chance de chegar na alta miopia, que é aquela que a gente voltou lá no começo, que pode ter risco de descolar a retina,
Então, e isso sim é uma outras causa de cegueira, é uma das né? principais causas de cegueira no Brasil e no mundo, a alta miopia. Tá? Então, assim, tudo começa lá atrás. Então, hoje tem algumas regras que estão sendo criadas, né, para tentar desvincular um pouquinho isso. Então, Thaísa, tem alguma tela, me perguntaram outro dia que tem um aplicativo que bloqueia a luz azul, isso é bobagem. Isso aí não existe. Não. A única coisa que tem um bloqueio são os filtros de luz azul que a gente coloca no óculos, né? Que tem no óculos e agora nas lentes de contato também, tá? Mas eu nunca ouvi falar na desse tela, na tela não tem. E um paciente me perguntou que agora tem um aplicativo, eu não vi, não conferi, que seguro também não é. Ainda não tem nada. Eu acho difícil, né? Porque a luz vem pelo ar, né? Radiação. Eu acredito muito, Luca, assim, a humanidade é incrível, né? Você viu o que aconteceu agora nessa pandemia, é incrível. Eu acho que em poucos anos a gente vai ter uma solução para essa emissão de radiação. Eu acho que isso sim. Isso também. Mas desfazer esse mecanismo de ficar muito para perto, que leva à miopização, isso é de extrema importância. Tá? Então, hoje tem a regra dos 20-20-20. O que é isso, né? Para cada 20 minutos de tela, a gente deve parar por 20 segundos, isto é, conta até 20, fixando a uma distância de 20 pés, porque essa regra vem do inglês, né? 20 pés corresponde a mais ou menos 5 metros. Então, você está lá no tablet, no seu trabalho, você para, por lembrar, né? Fixa um ponto a 5 metros e conta até 20. Então, isso você consegue desfazer um pouquinho esse processo. E pais, claro... muito interessante, eu vou fazer isso, regra dos 20, direto 20, 20. no celular. É o seu trabalho, né? Então, a gente acaba ficando bastante, né? E, assim, pais, tentar estabelecer regras, né? Regras, né? Compra briga, o importante é proteger essa criança no futuro. Sempre ambiente... Com certeza, acho que os pais que estão assistindo aqui já vão ficar mais preocupados. Eu fiquei assim, eu vou sair daqui, vou ver meus netos, já vou tirar tudo que é celular deles. Eles não gostam muito de celular, moleque gosta de ficar pulando. Eles assistem televisão, né? Melhor, que aí tá uma distância, né? E uma coisa importante, né, uma mania, muitos adolescentes, inclusive, a gente tem uma mania, às vezes, de fazer isso tudo, ficar muito na tela ainda no ambiente escuro. Aí é muito pior, porque o que acontece quando a gente está no ambiente de baixa luminosidade? Então, é bom você ficar no computador e no luz celular acesa. sempre com a luz acesa. De preferência, a luz natural. Você tem que deixar a luz entrar, tá? Que interessante. Por quê? Porque quando você está em baixa luminosidade, a pupila faz o quê? Dilata. Então, aquela radiação, ela entra muito maior. Nossa, isso tem uma lógica. É óbvio. Então, atendo muito... Nossa, eu fico no meu escritório com a luz apagada no celular. Vou deixar tudo, abrir a janela. Os adolescentes assistindo série no escuro, no quarto, à noite. Tem que acender a luz, né? De preferência, a luz natural. Uma coisa importante também, nesse estudo que fala sobre miopia, que é um estudo incrível, eles falaram que a luz natural do sol, né? A luz natural, ela protege da miopização. Porque essa luz... Então o fato de tomar sol já ajuda. Então, pelo menos... Então, hoje, nesses países, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, que lá a coisa já está mais adiantada, tá? Tá tendo toda uma reformulação, um estímulo, inclusive, governamental, para essas crianças se exporem mais ao ambiente externo. Porque muitos, nesses países, inclusive, o dia é mais curto, né? Então, eles ficam muito fechadinho, cada um na sua casa. Não, é sair. Sabe o que a gente fazia quando a gente era criança? É voltar a ir para brincar, é voltar a correr. Por quê? Porque a luz natural, ela libera serotonina na retina, que inibe todo esse processo. Pegar a criança passear de carrinho. Inclusive, outro dia eu li um artigo, né, que achei muito bacana, que no Japão as escolas estão sendo reformadas. Estão abrindo, né, as janelas para entrar essa luz natural, pensando-se também nisso daí. Nessa questão de estar ajudando essas crianças, de tão sério que é a coisa. Então, isso já está mais que provado e estabelecida. Doutora, eu amei. Vocês gostaram? Não, eu quero que você volte para falar mais. Foi um prazer. Para mim foi um prazer.
Gente, quanta informação! Olha, eu quero que você fale do hospital, depois eu vou dar o endereço daqui, daí você dá o endereço do hospital, tá? Sim. Então tá, vocês gostaram da entrevista? Eu amei, eu vou sair daqui, eu vou mudar completamente meu jeito de ver celular, tudo, e vou tomar mais cuidado também, né? E gostaram? Dá um like, segue a gente no Instagram, no YouTube, tudo. Doutora Thaís, aonde que eles podem te seguir para você dar? Você dá essas dicas no teu... Sim, sim. Nós temos a página do hospital, Hospital de Olhos Redentora. No Instagram também tem a página do nosso hospital, Hospital de Olhos HO Redentora. E eu tenho uma com o meu marido, que a gente dá algumas outras informações mais específicas da nossa área, que é o Falopa Duarte Oftalmologia, no Instagram também. Muito obrigada. Imagina, querida, é um prazer, viu?